Estamos de volta. O assunto de hoje é como reduzir o valor da cota condominial. Você assistiu o primeiro bloco? Não assistiu? Volte e assista, que tem informações bem interessantes. E agora, no segundo bloco, a gente vai falar de assuntos polêmicos. Questão de desvio financeiro, se dá para identificar, porque também é um ponto que pode aumentar a cota condominial, e investimentos que podem reduzir, implantações que podem reduzir a cota condominial, trazer economia. Vem comigo. Os nossos convidados de hoje são o síndico profissional Cláudio Lopes Alvarazzi e o auditor contábil condominial Marcos Roberto Gouveia. Marcos, começar com você. Infelizmente, às vezes a gente tem casos de gestão de corrupção dentro do condomínio. Sim. E isso faz com que a cota condominial aumente. E eu já peguei casos que, na maioria das vezes, eles são superfaturamentos, né? Então, você contrata empresas pagando valores maiores e aí, obviamente, que por fora esse valor é retornado à pessoa que contratou. A gente conhece isso muito olhando para Brasília, né? Exato. Isso não é uma verdade absoluta que acontece em muitos condomínios, mas, infelizmente, existem em alguns. Como identificar isso através da auditoria dentro de um condomínio? Assim, infelizmente isso ocorre, né? Não podemos ser ingênuos a ponto de entender que não. Ainda que seja minoria, né? E isso eu posso falar com bastante propriedade. A grande maioria dos síndicos, eles atuam, trabalham na tentativa de melhorias, de busca de soluções, mas infelizmente em todos os ramos que nós temos, tem os bons e tem os maus. Mas enfim, a auditoria, ela não deve, né, se ater ao próprio orçamento que o condomínio fez. Eu tenho que ir a campo, eu tenho que fazer os meus orçamentos, porque se eu acreditar naquilo que está na documentação, eu vou comprar como verdadeiro, e eu não posso, né? Então, o papel da auditoria tem ou não tem orçamento para mim, para minha empresa, né? Não importa, eu tenho que atestar que aquilo está correto, e infelizmente acontece, né? Há outros tipos, há outras situações, né? O corpo diretivo, o condômino, o próprio síndico tem que ficar atento no que eu chamo de criação de demanda, né? Então é um portão que eu vejo mais o rapaz que arruma o portão do que eu vejo minha família, porque eu entro à noite, saio de manhã logo cedo, né? Estou saindo e estão arrumando o portão. E isso ocorre com portão, com CFTV, com elevadores, com algumas situações que isso ocorre. Poxa, mas por que quebra tanto? Qual é o problema? E na verdade você está sendo enganado muitas vezes. Muitas vezes ocorre, entendeu? Muitas vezes ocorre. E ainda é grato, né? Que bom que o cara está sempre aqui ajudando. Exatamente, olha que bacana, estamos sempre em manutenção. Mas isso tem um preço, tem um custo altíssimo. Então essa criação de demanda também ocorre. Temos que ficar muito atentos àquilo que nós falamos no primeiro bloco. De olho na planilha, de olho nos números, porque ela é importante, né? E são esses os tipos de situação que acontecem, lamentavelmente acontece. Isso é questão de caráter, né? Tanto das empresas quanto dos profissionais, enfim, há aqueles que trabalham corretamente e aqueles que infelizmente desvirtuam. Perfeito. Ótimas dicas. Está gostando do nosso programa? Já curtiu? Já deu seu like? Já compartilhou? Está seguindo o nosso canal? Nos ajude a disseminar informação de qualidade. Cláudio, nós temos também que pensar em melhorias que podemos trazer economia ao condomínio, né? Reuso de água, poço artesiano, iluminação, temos algumas ou inúmeras possibilidades.
Algumas delas a gente precisa de um investimento inicial, mas muitas vezes essa empresa, ou você traz um financiamento que ele equilibra no primeiro momento e depois começa a ter a redução. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem interessante, até complementando, acho que complementa muito com o que o Marcos disse em relação à auditoria, porque eu passei uma situação exatamente como essa. Nós tínhamos um condomínio totalmente devastado, fizemos a auditoria, né, assumimos esse condomínio e aí começou um trabalho sério de olhar os números, previsão orçamentária correta, exatamente, buscamos como economizar. Então foi na época que troca tudo por lâmpada LED, lâmpada a garagem ficava acesa o dia inteiro, nós colocamos sensor de presença, né? Então a garagem vai acendendo conforme o carro vai passando, né? Isso diminuiu bastante. Água de reuso nós conseguimos também implantar. Agora temos muita iluminação fotovoltaica também. Isso, também é algo que está crescendo bastante. Nós fizemos a próprio investimento com o fundo de reserva do condomínio, com o caixa do condomínio, que traz um valor, né, ali para o condomínio também. Então, são ações que nós fizemos lá no começo e que também estão surgindo efeito agora, né, porque a gente está falando aqui em reduzir, mas também é importante, como a gente falou no primeiro bloco, o trabalho sério de olhar a planilha, olhar os contratos. Eu peguei muito contrato que tinha multas absurdas. E como que o condomínio vai entrar, né, até com uma ação para poder brigar nisso, enfim, são custos, né, que você precisa rever contratos, planilhas. Heranças malditas de síndicos anteriores. Exato, exatamente. Então, aí a gente passou por esse período, né, incluindo a auditoria, e que hoje a gente não, vamos supor, a gente não consegue diminuir talvez a cota, mas a gente não aplica o aumento da inflação. Bom, a gente aplica um aumento bem menor, inclusive. Para quê? Porque o condomínio consegue suportar dentro dessas ações já realizadas de economia e que a gente demonstra isso para o morador de forma clara e objetiva e o morador entende, né? Porque tudo está aumentando igual a inflação alta agora e a gente consegue mostrar que o condomínio consegue suportar um aumento não nessa representatividade. Esses investimentos que a curto prazo ele iguala, né? Porque você começa a ter uma redução, por exemplo, na questão da iluminação, mas a médio e longo prazo eles acabam trazendo redução de custos para o condomínio. É algo que para o gestor, para o síndico é aconselhável, né, Marcos? É importante, né? Aconselhável, importante, e ele tem que fazer a venda da ideia, porque isso é investimento. Ele, num primeiro momento, o condômino, sempre lembrando do condômino por trás, né? Ele tem que acreditar nessa ideia, porque é ele que vai pagar. Então, a venda da ideia, ela vem primeiro do que propriamente o investimento. Mas eles são muito válidos, eles são importantes, porque eu tenho um investimento hoje, vou falar em números fictícios, sim, eu vou ter que dispor de R$5.000. Tá, tudo bem, mas em quanto tempo eu vou interromper esse ciclo de investimento e começo a receber isso? Muitas vezes, uma determinada alteração, em 6 meses eu já estou, já paguei o investimento e estou capitalizando, né? Então, é muito importante. São pequenas estruturas, pequenas mudanças, pequenas alterações em que vai ter uma demanda financeira no primeiro momento, vai assustar, não tenha dúvida, né? Qualquer valor que incorpore a cota condominial assusta ao condômino, mas sempre lembrando, olha, em pouco tempo você tem o ressarcimento disso, né? Então, mas isso é uma questão, uma condição que eu tenho que saber. Como é que eu vou vender a ideia? Então eu tenho que ter toda a estrutura montada para facilitar, para que o condômino compre isso da gente, acredite, aposte na ideia, porque ele vai ter o retorno. A capacidade do síndico de explicar, né, que um investimento, às vezes financeiro, até captando dinheiro externo com uma taxa de juros, ele pode ser salutar ao condomínio, igualando no momento e depois depois de X tempo, 24 meses, 12 meses, não importa, começar a ter uma redução.
é importante que essa capacidade de persuasão do lado positivo do síndico, né, de conseguir explicar que algo não tão claro, buscar dinheiro ou investir dinheiro para reduzir é importante pensando em médio e longo prazo e não só no curtíssimo prazo, que muitas vezes é o que o condômino enxerga, né? Perfeito. Esse é o novo perfil do síndico que tem sido exigido, né, pelos moradores, que é essa capacidade de você montar esse projeto, né? Não simplesmente curto prazo, mas você montar um plano diretor para o condomínio que englobe tudo isso, né? Então nós fizemos, inclusive, nesse exemplo que eu dei, a taxa de retorno dos investimentos, quanto tempo que ia durar, né? Qual que seria a previsão ali, mês a mês, e mostrava isso em gráficos para os moradores, em números, para eles entenderem. Então eu digo sempre assim, condomínio é como se fosse um comitê de empresa. Você precisa, ali o CEO, o síndico, mostrar isso para os sócios, moradores, e mostrar essa realidade para que eles tenham a ciência de quanto tempo vai ser, porque milagre não existe. Como eu falei, a matemática ela é exata. Então, você demonstrando para ele que ele vai ter um ganho futuro, ele vai entender e, obviamente, que aí vai trazer essa clareza para os moradores e a Assembleia vai decidir. Eu vou chamar um quadro que é o Aplicando Advertência e eu volto para as considerações finais de vocês. A advertência hoje vai para você, condômino, que foca na redução da cota condominial, aonde consegue cortar e analisa todas as possibilidades de custos e você verifica que, na verdade, o corte ele é muito pequeno e insignificante no montante da cota condominial para cada unidade. Na verdade, o que temos que focar é no justo. Pagar o justo para que aquele condomínio tenha, de maneira otimizada, segurança, comodidade e valorização do patrimônio, pagando o melhor custo-benefício. Esse deve ser o foco, não redução, e sim justiça, para que a gente atinja esses 3 pilares que devem ser o foco da gestão condominial. Fica a dica, fica alerta, fica a advertência. Cláudio, primeiro te agradecer, sempre rica a sua participação e deixar você à vontade com as suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço ao Marcos também, porque são temas muito importantes aí do dia a dia, né, e que o Condomínio em Pauta tem trazido aqui para a pauta e fico à disposição aí para as próximas. Obrigado. Marcos, sempre rica a sua participação, muito obrigado e fique à vontade se quiser fazer alguma consideração final. Perfeito. Eu novamente agradeço. Eu acho que essas oportunidades elas são de engrandecimento, porque eu acabo aprendendo com vocês, né? E sou grato por isso. E assim, a mensagem ao síndico é a participação, né, democrática num condomínio, demonstrando a situação dele, ela enriquece, porque ela traz o condômino, o morador, para perto dele. Então, este tem que ser o trabalho diário do síndico. Ele trabalha com uma gama, uma massa de trabalho diário, muitas vezes exaustiva. Então, é claro, importante essa participação dos demais, mas ele trabalha com aquilo que é mais importante para qualquer um, né? É o bem do condômino. Então, ele atuando na valorização, ele só ganha. Então, eu acho que como mensagem final seria isso. E temos um encontro marcado semana que vem com mais um programa com informações importantes para a gestão do seu condomínio ou dos condomínios que você faz a administração. Até semana que vem.